Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje estamos aqui para apresentar a sexta lição para a classe de adultos da CPAD, terceiro trimestre de 2021. E esta é a nossa sexta lição que será ministrada no próximo dia 8 de agosto de 2021. Estamos falando de um tema maravilhoso, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerening. E esta lição tem o tema o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Lição preciosa, eu estou convicto de que, assim como as lições anteriores falaram ao nosso coração, esta lição também irá falar com toda certeza. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja ricamente abençoado. Vamos fazer uma oração e após esta oração faremos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que esta lição possa trazer enriquecimento à nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não saia sem antes se inscrever aqui neste portal. Ative o sino das notificações. Deixe o seu like abençoado e continue a nos ajudar a disseminar esta semente boa, esta semente do bem. E você que já faz parte dos mais de 650 inscritos neste portal, meu muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando. E você sabe, você pode compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias sociais, eclesiásticas, familiares, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos para as nossas leituras? Pois bem, o texto áureo proposto para esta reflexão está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A nossa verdade prática diz: a história de Elias e de Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. E a nossa leitura bíblica, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Eu peço que você agora pause o seu vídeo e faça toda esta leitura, porque ela é importante e vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosíssimas, o plano divino em relação a Israel, mesmo em meio à infidelidade desta nação, são lições de fato extremamente importantes e que trazem grandes ensinamentos à nossa vida cristã e à nossa vida prática, diária. E essa lição, nós temos um objetivo geral proposto, que é justamente descrever o fim da trajetória do profeta Elias e o início, o começo do ministério do profeta Eliseu. Nós temos 3 pontos que serão abordados e para cada um destes pontos um objetivo também específico. E o primeiro, expor o final do ministério do profeta Elias. O segundo, destacar o pedido interessante, destemido de Eliseu. E o terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Então veja como este assunto é importante. 2, talvez dos maiores profetas que encontramos dentro de todo o cânon sagrado. Quando Elias
foi levado ao céu, por exemplo, Deus começa a confirmar o ministério profético de Eliseu através de inúmeras operações de maravilhas. Apenas em caráter de informação, somente no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, ali são vistos e são registrados já algumas questões importantíssimas, como por exemplo, as águas do Rio Jordão sendo separadas para que Eliseu pudesse retornar. Haja vista, estas águas já tiveram sido separadas para a travessia de Elias e Eliseu. Também nós vemos as águas de Jericó sendo saradas, como também aqueles 42 meninos que zombavam do profeta, que ali foram mortos por duas ursas. Então percebemos que somente neste segundo capítulo do segundo livro dos Reis já vemos grandes sinais da parte de Deus sendo realizados. Então é importante salientar que em todo o enredo bíblico, veja, em todo o contexto do Novo ao Antigo, do Antigo ao Novo Testamento, se extrairmos Jesus do contexto, não haverá nenhum outro personagem que vai registrar tantos milagres como tivemos aqui este ministério glorioso do profeta Eliseu. O ponto central desta lição é justamente falar que devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de servo fiel ao Deus Altíssimo. A nossa introdução, o ministério de Elias então estava agora terminando, quando Deus justamente vai ordenar a este profeta que ungisse agora o seu sucessor. Isso mesmo, lá no Monte Horebe, o Senhor ainda diz ao profeta Elias que ele ainda teria que cumprir algumas missões ao longo do seu ministério, como por exemplo, ungir a Azael, rei da Síria, ungir a Jeú como rei em Israel e também ungir a Eliseu como seu sucessor. Então nós já sabemos que o escolhido por Deus foi justamente este personagem chamado Eliseu. Quando lemos no primeiro livro dos Reis ainda, no capítulo 19, eu quero ler este texto com você, a partir do versículo 19 até o 21, o texto sagrado diz: Partiu, pois, Elias dali, ou seja, ele estava no Horebe, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e também a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai, pois, e que te fez? Vai e volta, pois, que te fez eu? E voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, distribuiu aquela carne ao povo, e então comeram, e então se levantou e seguiu ao profeta Elias, e agora Eliseu começa a servir o profeta Elias. Então veja, há uma relação que está agora sendo construída, uma relação extraordinária, uma relação que se constrói aos pés da pessoa bendita de Deus, e isso é muito importante. Elias se torna então muito próximo do profeta Eliseu, e Eliseu se torna um servo muito preparado deste profeta Elias. Antes de que Elias fosse levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou ao seu servo Eliseu se ele gostaria de receber alguma coisa de sua parte, e Eliseu vê uma porta, uma oportunidade diante de si, e ele não perde tempo, e imediatamente, mais que depressa, Eliseu expressa que desejava uma porção dobrada do mesmo espírito que estava sobre Elias, e justamente como este pedira, exatamente isso aconteceu. O fim do ministério do profeta Elias é justamente o início
é justamente o start do grande ministério de Eliseu. E este é o assunto desta nossa reflexão e também da reflexão que seguirá na próxima reflexão. Então aqui iremos falar sobre a despedida de Elias, também vamos falar sobre este pedido ousado, cheio de intrepidez de Eliseu, e também vamos falar sobre o tema Eliseu toma a capa de Elias. Então aqui falaremos um pouco sobre o fim do ministério profético de Elias, e este ministério foi marcado por grandes operações sobrenaturais da parte de Deus. Elias termina o seu ministério e sabemos que ao longo do ministério de Elias, grandes feitos, grandes milagres, coisas extraordinárias aconteceram. Ele foi vitorioso, por exemplo, diante dos profetas de Baal e de Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e até mesmo direcionar reis. Foi alimentado por uma forma milagrosa por Deus em tempos de crise e de adversidade. Então veja, também podemos perceber a intrepidez de Elias diante do rei Acasias, que é justamente o tema da nossa última lição ministrada aqui neste portal bíblico. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão aqui nesta terra. O tempo determinado por Deus sobre a vida e sobre o ministério de Elias estava encerrando e o Senhor estava pronto para realizar uma das coisas mais extraordinárias que entendemos à luz da Bíblia Sagrada, que é justamente a forma, o meio ou a maneira como este personagem não conhece a morte e é levado aos céus em redemoinho. Uma característica de Elias, que é um profeta que tinha uma grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de, no contexto neotestamentário, aparecer juntamente com Moisés, ao lado de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, ele não vai proferir nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro, ou seja, Elias não é um profeta literário como temos dentro do cânon sagrado. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Ageu, Naum, profetas como Oséias, Joel, tantos profetas, e não é uma característica de Elias, como também não fora uma característica de Eliseu, esta condição de se tornar um profeta literário, mas muito da literatura bíblica apresenta o ministério destes personagens e nós percebemos que com grande ousadia estes homens agiram em nome do Deus de Israel. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente por tempo de cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e pela grandeza de suas almas, agora aplicadas a este chamado ao qual foram vocacionados por Deus. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava justamente em Gilgal quando iniciou os seus preparativos para o seu arrebatamento, para que ele fosse transladado. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Por exemplo, em Gilgal foi estabelecido aquele memorial da travessia do Jordão, você se lembra? Realizado por Josué. Ali também em Gilgal, os israelitas foram circuncidados e celebraram em Gilgal a primeira Páscoa agora na terra prometida. Que coisa gloriosa e que ambiente marcante e que lugar marcante se tornou então Gilgal para o povo de Israel. E foi justamente em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético e sabendo do fim do seu ministério profético,
sabendo que o Senhor havia escolhido Eliseu para sucedê-lo neste ministério tão poderoso, agora percebemos claramente que Elias começa a testar Eliseu para saber, na minha modesta opinião, se ele de fato iria com ele até o momento final, o momento culminante. Então veja, fique aqui, disse Elias. E Eliseu disse, jamais irei contigo. Me lembra, sabe de quê? De um momento em que Ruth está diante de Noemi, e Noemi retornando para as terras de Belém de Judá, dizendo para suas noras, Orfa e Ruth, dizendo, ora, fiquem aqui nas suas terras, voltem à casa dos seus pais. E Orfa retorna à casa dos seus pais, mas Ruth fita os olhos em Noemi e diz, não insista para que eu te deixe, porque aonde você for, eu irei. Onde você parar para repousar à noite, ali eu estarei contigo. E já tomei uma decisão. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aqui está Eliseu com esta condição, com este desejo de exercer o ministério árduo, mas cheio de graça e de poder de Deus. E ele justamente disse a Elias, não, eu irei com você. Ainda que Elias tenha insistido, dizendo, olha, eu vou até Betel, mas você pode permanecer aqui em Gilgal. E Eliseu, não, eu irei contigo até Betel. Mas estando em Betel, Elias disse, vou a Jericó, então permaneça aqui em Betel. E Eliseu, não, eu irei contigo a Jericó. Estando a Jericó, agora o profeta Elias disse, eu preciso e o Senhor me chama a ir até o Jordão, então permaneça em Jericó. E Eliseu disse, não, eu irei contigo, eu estarei contigo. E esta é a posição de todo aquele que tem um líder constituído por Deus e que vive esta vida prática cristã. Nós não podemos abandoná-los e devemos ter este espírito de Eliseu e estarmos ali constantes no auxílio para o que é necessário e o que for necessário. Esta é uma característica marcante, eu diria, que marca também o ministério do profeta Eliseu. O segundo ponto, este pedido ousado, este pedido cheio de intrepidez de Eliseu a Elias. Então, a fidelidade de Eliseu é uma característica marcante. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, e é importante a gente fazer uma leitura boa da palavra de Deus. Tem uns pentecostais por aí que gostam de uma carruagem de fogo. E é bom ler a Bíblia Sagrada com cautela, é bom ler a Bíblia Sagrada respeitando todas as suas nuances, justamente para percebê-las e não fazer uma exegese errada e equivocada do texto sacro. Então veja, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal para Betel, como eu já disse aqui anteriormente. Então Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, não há necessidade de que você vá, mas Eliseu dizia, eu irei, não te deixarei. Durante essa viagem, nós já falamos aqui, esta condição foi apresentada 2 vezes a Eliseu, mas em cada uma desses momentos onde esta questão era proposta, a resposta era unânime, era a mesma e era uma recusa direta de Eliseu para que este deixasse Elias seguir o seu caminho sozinho. Então veja, para Eliseu, e será que Eliseu sabia que isso na verdade era um teste final? Porque me parece que é exatamente isso, um teste final. Será que Elias estava propondo este teste a Eliseu? Será que Eliseu entendeu e sabia que ele estava sendo testado? Então veja, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe havia dado e este fazia com grande prazer. Diferentemente de muitos obreiros que não têm prazer algum de servir aos seus líderes, em servir a obra de Deus, veja, Eliseu nos mostra
que ele servia o líder constituído por Deus com grandeza de coração, com inteireza em seu serviço e com uma nobreza em sua alma. Eliseu, por certo, é um grande exemplo para mim e para você enquanto cristãos, enquanto obreiros da casa do Senhor. Uma característica deste pedido é justamente a qualidade deste pedido, que é justamente a porção dobrada. E o que significa esta porção dobrada, pastor? Ora, é literalmente aquilo que o texto sugere. Eu quero em dobro, eu quero 2 vezes mais daquilo que você tem, daquilo que você possui. Então, quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade, do seu companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. É interessante que outro personagem bíblico também, ou outros personagens bíblicos tiveram a oportunidade de fazer pedidos, e estes personagens em algumas ocasiões se mostraram sábios para fazerem tais pedidos. Salomão é um grande exemplo de que alguém que o próprio Deus se apresenta diante dele, dizendo: ora, pede aquilo que você quer, e ele pede sabedoria. Veja, nós temos um personagem interessante também, chamado Ester. Ester também está diante do rei Assuero, e a ordem ali é: pede o que você quiser, ainda que seja a metade do reino lhe será dado, e ela vai pedir pela sua própria vida e pela vida do povo que estava sob uma sanção de Amã naquele contexto ali na fortaleza de Suzã. E aqui está diante de nós o profeta Eliseu diante de Elias, e Elias sugerindo: olha, pede aquilo que você deseja que eu faça em favor de você. E este homem vai ter uma ousadia, uma intrepidez extraordinária, e ele percebe que há um espírito glorioso atuante na vida de Elias, e ele deseja que aquele espírito seja ainda mais abundante em sua vida e ministério. Que coisa gloriosa entender que o espírito que agia de forma sobrenatural na vida de Elias poderia agir de uma forma ainda mais ampla, ainda mais sobrenatural em seu ministério. Esse era o desejo de Eliseu. O que realmente acontece então quando este faz este pedido? Ora, ele pede aquilo que tinha convicção que poderia receber, e este será, ou esta será a verdade. Este receberá esta virtude de forma duplicada, como desejou o seu coração. Em Israel, em caráter de informação, 2 partes de uma herança era dada justamente ao filho primogênito. Além de herdar o direito patriarcal de liderar a sua casa, a sua família, este primogênito também tinha direito a uma porção dobrada de toda a herança que seria dividida entre os filhos. Então, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, herdeiro de um legado não material, herdeiro de um legado não físico, tátil, mas herdeiro de um legado espiritual, imaterial. E mais do que isso, eu acho muito importante que isso seja pontuado. A porção dobrada aqui legitima Eliseu diante de todo o povo como o primogênito, digamos assim, espiritual de Elias. Então veja, para ficar no lugar dele como profeta era importante, e Eliseu entendia que era importante ter uma porção dobrada que legitimaria a sua vocação e o seu ministério diante do povo, como acontece, e isso fica claro, evidente, dentro deste contexto do capítulo 2 do 2º livro dos Reis.
Então, ele também pediu para ter o espírito, a atitude, o vigor, a coragem, a inspiração, o zelo, tudo aquilo que nós encontramos com excelência no ministério de Elias. Eliseu queria viver de forma duplicada, e ele queria também exercer este zelo de forma duplicada. Ele queria exercer este amor também de forma duplicada, e é assim que entendemos e assim pregamos. Então, Elias era uma inspiração para Eliseu. Que bom ser um líder que inspira a igreja de Deus. Que bom ser um líder que o jovem olha e tem prazer em ouvir a ministração, tem prazer em ser discipulado, instruído, tem prazer em estar numa escola bíblica dominical para ver aquele líder cheio de Deus, ensinando com propriedade as verdades bíblicas, a ortodoxia bíblica. Como é bom que todos os líderes pudessem inspirar-nos desta forma. Lamentavelmente, esta não é uma verdade que possa ser aplicada na vida de todos os líderes, mas existem sim grandes líderes dentro da nossa nação que nos inspiram, e o desejo do meu coração é ser um líder que inspira, e eu tenho certeza que isso vai marcar a minha, a sua história e a história daqueles que nos terão como esta inspiração. Então, para receber o que ele pede, tinha uma condição. Veja, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Veja, era uma condição. E ainda existem pessoas que pensam, que acham que a bênção não está condicionada. Querido, esta é uma verdade bíblica. A bênção está condicionada. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, que é uma síntese da bênção sendo liberada sobre o povo de Israel, ali há condições, e a condição é ouvir aquilo que está sendo liberado sobre você hoje e ter o cuidado de obedecer aquilo que estou prescrevendo, então você vai ser abençoado. A bênção estava condicionada. A bênção de Eliseu estava condicionada à sua fidelidade e lealdade a Elias, como a bênção minha e sua também estão condicionadas. Fuja de alguém que pregue algo contrário disso. Fuja, saia dessa igreja imediatamente, se este líder, se este pastor prega algo contrário disso. E não é algo contrário àquilo que eu estou dizendo, porque isso é contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Nós também devemos viver, e a nossa vida e a bênção que nos atinge está condicionada à nossa obediência e à observância dos preceitos estabelecidos pela palavra através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não se iluda, mas tenha esta racionalidade que vem até nós através da palavra de Deus. Então, isso não era algo difícil para ele, pois tinha como inspiração este profeta, então era prazeroso estar ao lado de Elias. Não seria algo pesado estar acompanhando o ministério de Elias, como também não nos é pesado obedecer e seguir as pegadas do nosso meigo nazareno, do nosso mestre da Galileia. As melhores oportunidades, para aprender e também para crescermos ministerialmente acontecem quando justamente podemos nos espelhar. Espelhar em quem? Espelhar em alguém que realmente serve a Deus com lealdade, com fidelidade e inteireza de coração. E aqui, muita calma nessa hora, muita sabedoria neste momento e discernimento do Espírito, porque existem, lamentavelmente, muitos lobos em pele de cordeiro e precisamos estar atentos para que não caiamos no engodo e na falsa aparência. Muitos arrogam um sentimento de piedade, mas a Bíblia diz que estes negam a eficácia dela. Timóteo, destes homens, fuja deles, saia fora deles. É o conselho de Paulo a Timóteo. E este conselho de Paulo se aplica a mim e se aplica a você.
Um outro ponto importante é agora Eliseu tomando a capa de Elias. Então havia uma comunhão inegável entre Elias e Eliseu. Enquanto caminhavam juntos, porque Eliseu disse, olha, você precisa ir até Betel, ok, eu vou com você. Olha, de Betel você precisa ir a Jericó, fica tranquilo que eu vou com você, não vou te deixar, fica tranquilo que eu estou aqui para tudo que você precisar. Então, você precisa ir agora até o Jordão, olha, eu estou indo com você, fica tranquilo. E eles estão indo pelo caminho, vivendo aquilo que é sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus é visto também na comunhão entre os irmãos. Veja, e a palavra nos apresenta esta condição também, seguir a paz com todos, isso fala de comunhão, santificação, que é o resultado também desta comunhão dentro do contexto igreja. A Bíblia também apresenta o salmista dizendo que ele se alegra com aqueles que batem na sua porta para dizer, vamos à casa do Senhor. Isso também é comunhão. E isso nós precisamos viver a cada dia mais e mais. É um pilar da igreja primeva em Atos, que perseveravam unânimes em oração, perseveravam no partir do pão, estavam agora totalmente preparados para viver a doutrina da palavra e também estavam vivendo uma comunhão, que é muito além de um abraço e de um seja bem-vindo na hora de um culto onde você recebe os visitantes na igreja. Comunhão é muito além, é koinonia, é algo muito mais amplo e muito mais sério do que nós pensamos e às vezes até tratamos. E esta comunhão havia entre Elias e Eliseu, caminhando por aquele caminho, conversando. Isso mostra a unidade que havia entre eles, quando de repente eles foram separados. Elias é separado de Eliseu, porque a Bíblia diz que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo agora separam Elias e Eliseu, e agora o Senhor está levando o profeta Elias ao céu em um redemoinho. Aquela amizade não era da boca para fora, aquela amizade era sincera. E aquela amizade precisa denotar e simbolizar a nossa comunhão enquanto igreja, entre irmãos que se amam, que se respeitam. Sempre quando isso acontece, a bênção de Deus é liberada. Em dias de competições dentro de ministérios, quem é melhor nisso? Quem é melhor naquilo? Elias e Eliseu mostram o resultado de uma comunhão sadia entre os irmãos. Não havia competição, não havia guerra por causa de holofotes e microfones. Havia dois corações humildes, um coração cheio de aplicação de vida, sendo honrado, levado aos céus, sem experimentar a morte. E do outro lado, um coração cheio de gratidão a Deus, pela oportunidade que Deus havia proposto a Eliseu de aprender e servir um profeta tão nobre como fora o profeta Elias. Então, aquela amizade era sincera, genuína, era algo extremamente pontual e importante para a obra de Deus, como também são características importantíssimas para o nosso desempenho, o nosso ofício enquanto cristão na casa do Senhor. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando estava agora subindo aos céus naquele redemoinho, e essa capa foi a herança que o profeta Eliseu recebe de Elias. Mas veja, eu diria que aqui é um símbolo dessa herança. Num tempo onde as pessoas costumam se apegar a coisas táteis para fundamentar poder e autoridade, eu acho até um pouco temeroso dizer que a capa fora a herança. Em muitos templos as pessoas estão se vestindo com umas indumentárias estranhas, com um cajado na mão, com a Arca da Aliança, réplicas da Arca da Aliança, da menorá. Veja, símbolos que nos trazem e remontam a nossa mente, evocam a nossa mente lembrança de questões importantes que nos ensinam. As pessoas estão usando esses símbolos
né? E se apegam a esses símbolos como se o poder estivesse detido nesses símbolos. E isso é um erro gravíssimo. Então, esta herança, na verdade, aqui é um símbolo, a capa. Depois, pegou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do rio Jordão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 13, versão NVI. Esta capa, então, legitima o ministério dele publicamente, e ao tocar nas águas do rio Jordão e dividi-las, né, é justamente o que vai acontecer, porque este episódio foi agora testemunhado pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconhecem a autoridade espiritual de Eliseu e reconhecem que a unção, que aquela autoridade estava agora sobre Eliseu. Quando ele pega a capa de Elias e ele lança aquela capa no rio Jordão e ele brada em alta voz: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias se manifesta imediatamente, confirmando que aquilo que este profeta desejara do fundo do seu coração havia alcançado, e estava sobre ele uma unção duplicada. Eliseu tinha tanta unção na vida que mesmo depois de morto, você se lembra daquela caravana que estava agora percebendo uma invasão e sepultando um dos seus mortos, lançaram na sepultura de Eliseu, e quando aquele morto toca nos ossos de Eliseu, este imediatamente ressuscitou. É muito poder, é muita glória, muita autoridade de Deus sobre a vida deste homem. Então esta lição, ela vem justamente mostrar para mim e para você como a unidade é importante, como termos líderes espirituais e cheios de Deus é importante, e como termos humildade diante desses líderes e orar a Deus para que esses líderes possam ser este instrumento de graça também sobre a nossa vida é importante. Porque quando nós nos comportamos assim, aquele que detém a unção, aquele que abre as comportas do céu para derramar a bênção sem medida e em justa medida sobre nós, é Deus, e Ele pode fazer, e Ele fará de acordo com a nossa busca, com a nossa entrega, Ele por certo fará. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa. Existem igrejas por aí que os seus líderes estão vestidos de um manto branco e as pessoas pensam que isso é sinônimo de maturidade, de espiritualidade e de santidade. Não, não é uma capa física, querido. Acredite, não é uma capa física. Não é uma capa feita de pele de animal ou de um tecido nobre, mas o que agora nos revela e nos identifica como homens de Deus de fato e de verdade é uma capa espiritual, que é a prova cabal de um revestimento espiritual que vem do alto, que vem da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, a nossa vida muda, o nosso modo de viver muda, a nossa prática muda, as nossas atitudes mudam, e essas virtudes que podemos dizer que são geradas pelo Espírito Santo, naquilo que chamamos fruto do Espírito, começam a ser evidentes em nossa vida, como eram evidentes na vida de Elias, como foram evidentes na vida de Eliseu. Então, Deus busca homens e mulheres que querem esta vida íntegra e genuína com Ele. E não apenas isso, nós precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente na nossa vida prática, através das nossas ações. Você ficou até aqui? Você gostou dessa lição? Curtiu o nosso conteúdo? Então, deixe o seu like abençoado, compartilhe o nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nas suas mídias eclesiásticas, continue abençoando os países de fala portuguesa, compartilhando o nosso conteúdo. Eu rogo ao Senhor que continue abençoando a você que está aqui. Você que está se inscrevendo agora, você que já é um inscrito deste portal, seja abençoado e que este assunto possa trazer enriquecimento à sua vida e ministério. É o que humildemente peço,
E eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.